Após o diretor Isao se sacrificar tentando de todas as formas vencer o número 9 e não ser absorvido por ele, acabou sucumbindo. Ficou faltando apenas um único ataque para vencer, mas no fim o diretor acabou se desgastando demais e não conseguiu atacar. O diretor acabou pagando o preço por ter um poder de Daikaiju, mas um corpo humano. Já o número 9, que ficou só o bagaço por ser um Kaiju, ainda conseguiu absorver o diretor e se tornar uma criatura muito poderosa. Kafka, Narumi e Kikoru chegaram, mas seus poderes parecem não ser o suficiente para vencer o número 9, que vai defendendo os ataques sem muitos problemas. Ele tenta dar no pé, porque o seu corpo está sentindo uma rejeição após absorver o diretor, mas o Kaiju número 8 e o capitão vão fazendo de tudo para tentar manter ele ali. Será que eles serão capazes de parar o número 9? Os dois não param de atacar o bicho, que continua sem levar nenhum dano. Kafka vai usando todo o seu poder, mas percebe que eles estão em sérios apuros. O número 9 é muito forte, e só tem os dois ali lutando, e para piorar aos poucos eles estão se lascando nessa batalha. Quando o número 9 imagina que tem vantagem e ia dar no pé, o seu braço cai. Nessa hora o capitão aproveita para atacar com a sua arma e o número 8 vem para cima também, arrancando mais um pedaço do bicho. O número 9 percebe que está em sérios apuros por conta da rejeição. Ele não consegue endurecer o seu corpo e vai recebendo todos os golpes, e no embate direto com Kafka acabou piorando tudo. Kafka está irado, ele começa a pensar no diretor e na sua amiga Kikoru e começa a chorar de raiva. Ele afirma que o número 9 não vai conseguir fugir e dá um socão jogando o número 9 longe. O Kaiju número 8 não para e vem para cima acertando mais um em cheio. Esse foi o suficiente para arrancar o outro braço do número 9. Agora sim, os dois estão confiantes e vão com tudo, mas o número 9 ainda está longe de ser vencido. Enquanto os dois vêm para cima, o número 9 afirma que ele não será detido ali. Ele meio que abre o seu corpo inteiro e libera uma energia enorme, causando uma grande explosão, acertando em cheio Kafka e Narumi. Será que eles vão escapar dessa? Após a explosão, o número 9 ficou só o pó. Ele desgastou muito o corpo e por causa disso agora ficou sem as pernas. E pro azar dele, o número 8 e o capitão Narumi conseguiram sair ilesos da explosão. O capitão parece nem acreditar. Com só metade do corpo e sem dois braços, agora parece pouco provável o número 9 escapar dessa, hein? Fica claro que o Kafka e o capitão Narumi agora têm toda a vantagem no combate e podem acabar com o número 9 de uma vez por todas. Será? Claro que não. Esse número 9 é malandro e ele sabe o ponto fraco dos humanos. Ele não perde tempo e se divide em dois, soltando duas explosões que não eram direcionadas a Kafka e ao Narumi, mas a Kikoru e o técnico que estavam caídos no chão. Os dois, por instinto, abandonam o ataque e correm para protegê-los. Nessa hora, o número 9 aproveita para fugir, avisando que na próxima vez que se encontrarem será a era dos kaijus. Foi uma dura derrota para a equipe, hein? Kafka fica irado, chorando de raiva por não vencer a batalha, ainda mais porque o número 9 foi embora dizendo tudo aquilo usando o rosto do diretor. É avisado nas ruas que o diretor acabou sendo morto em combate durante o ataque do kaiju, e uma cerimônia é feita para sua despedida. No velório o clima é de derrota e de tristeza total, claro né, afinal é um velório. Kafka está com lágrimas nos olhos e Narumi está lembrando de quando ainda não era um capitão e lutava ao lado do diretor Isao Shinomiya. Na cerimônia tem uma ausência muito importante, percebida por Kafka. A Kikoru não aceitou muito bem o que aconteceu e acabou não aparecendo no velório do pai. Kikoru está na sala que era do seu pai e o capitão chega perguntando se ela tem certeza de que não vai se despedir dele. Ela está aos prantos, se culpando por não conseguirem parar o número 9. Ela diz que foi muito lenta e fraca, que não conseguiu fazer nada para ajudar a derrotá-lo. Narumi retruca, dizendo que não é verdade, e ela implora que quer ficar mais forte. Ela afirma que sabe que o pai ainda está dentro do cabrunco, portanto não pode se despedir enquanto não mandarem ele pro vinagre de uma vez por todas. Ela pede desculpa pela falta de compostura com o capitão e diz que aceita a punição. Nessa hora ele interrompe e diz que até a próxima luta ele a deixará mais forte que qualquer um, menos do que ele, é claro. Que isso, Pro? Tá ouvindo atrás da porta? Que feio. Tem algo errado com o Kafka, hein? Após a batalha, um detalhe chama atenção na sua mão. Uma parte dela insiste que ainda é um kaiju e não voltou ao normal. Após a suposta morte do diretor, o vice fica encarregado do projeto misterioso dele. Deve ser uma bomba, já que o vice reflete que ele sempre deixou o trabalho sujo para ele. Em seguida, ele pede pro técnico que continue com o projeto. Lembrando que esse mistério é revelado no fim do episódio, hein? Então fique ligado. Kikoru já começou a pegar pesado nos treinos. Ele está treinando contra a líder Shinonome, mas falta um bocado para chegar no mesmo nível dela. O capitão está bem de boa, sentado contando vantagem. Ele diz que assim vai ser difícil dela enfrentar ele, e que todo líder da primeira divisão tem potencial para se tornar capitão e ser forte como ele. Mas ele não tem tempo, e se ela quiser realmente isso, ela tem que superar todos. Ele diz que o prazo dela é até ele zerar um jogo que está jogando, que equivale a um mês. O capitão tá todo grandão e quando diz que o jogo comece, sai voando com videogame, suco, com tudo. Isso porque Hasegawa chega dando uma bica, dizendo que comece os trabalhos para ele. Kikoru afirma que está pronta para mais um round. Shinonome fica toda empolgada também, com a disposição e a força de vontade da Shinomiya. O vice-capitão pergunta ao Narumi se ele já se decidiu, se enfim vai aceitar o número 8 como membro da equipe. Antes de responder, o técnico avisa aos dois que tem um relatório sobre o número 8. O Prota voltou
voltou ao seu barraco para resolver umas paradas, já fazia um tempo que ele não aparecia por ali. Na base, o técnico diz que tem partes do Kafka que não estão voltando ao normal, que se ele continuar se transformando em Kaiju, provavelmente uma hora não vai conseguir voltar a ser um humano novamente. Ele está bem ciente disso e parece que já está meio que se despedindo das suas coisas. Ele avisa aos guardas que precisa passar em mais um lugar. No caminho ele vê um garotinho e aproveita para fazer uma careta para ele. A equipe de limpeza tá passando perrengue danado para dar fim nos Yojus que foram mortos. Eles têm umas cascas bem duras e nem as motosserras estão dando conta do recado. Kafka aparece para ver os antigos colegas de profissão, que não escondem a felicidade em revê-lo. Isso está parecendo mesmo uma despedida. Ele foi devolver umas coisas do antigo chefe que estava com ele, e seus olhos começam a brilhar ao ver a galera em ação, no seu antigo trabalho. O antigo chefe pergunta como estão as coisas na força, mas o Prota só tem olhos para um novo modelo de serra e vai correndo para experimentar. Enquanto mostra todas as suas habilidades com a serra, um dos colegas diz que depois que ele foi embora, ele se lascou bonito. Sempre sobra o intestino para ele limpar. Kafka aproveita para se gabar e diz que ele carregava a equipe nas costas. O sem noção diz para ele voltar, pois na força ele é só um capache e ali ele seria o aço da equipe. O chefe percebe a fala sem noção do cara e começa a dar um banho nele. Os seguranças não entendem nada. O dia chega ao fim e Kafka se despede. O sem noção diz que se sente mal pelo Kafka, pelo diretor ter morrido, mas que eles deveriam aproveitar para fugir. Toko, o chefe deles, fica irado e diz que se eles fugirem, quem vai limpar toda a bagunça quando as forças de defesa acabarem com o Kaiju número 9. O maluco está confiante e tem certeza que a força de defesa vai dar o troco. O Prota já está na base e reflete que nunca mais vai ver um amigo seu sofrer. Narumi chega e diz que não pode permitir que ele continue na equipe por conta do risco que o Kafka oferece de se transformar de vez em Kaiju número 8. Kafka diz que entende, mas que mesmo assim vai lutar. Narumi agarra o Prota pelo colarinho e diz que mesmo com o risco precisa da ajuda do Prota e que não dá a mínima se ele virar um Kaiju para sempre. Para ele a prioridade é eliminar o número 9. Narumi diz que só ele sabe o que presenciaram na batalha, pois os dois estavam lá e que provavelmente ele pensa o mesmo. Kafka diz que quando todo mundo foi contra, o diretor foi o único que ficou ao seu lado e possibilitou ele de alcançar o seu objetivo, portanto ele está dentro. A força de defesa está treinando muito, se empenhando e trabalhando duro para enfrentar o número 9. Apesar do risco de virar um Kaiju para sempre, Kafka também está nessa jogada. Mas será que tudo isso vai ser capaz de dar um fim no número 9, levando em consideração que ele vai estar ainda mais forte? Sei não, hein? E mistério enfim revelado. O episódio termina com o Capitão Hoshina revelando o grande mistério que o diretor Izawa escondia no laboratório. Trata-se de um Kaiju enorme que está sendo mantido ali, o Kaiju número 10. O que será que eles estão querendo com ele, hein? O mistério enfim foi revelado e lá está o bichão, o Kaiju número 10, aprisionado e monitorado a todo momento. Apesar da situação atual, ele ainda emite um grande poder, na faixa de 5,7. Hoshina chega conversando com ele, dizendo que finalmente acordou. O Kaiju o conhece na hora e fica todo histérico, urrando bem alto. Hoshina diz para ele tomar cuidado, que na próxima vez vai mandar ele pro vinagre de uma vez por todas. O Kaiju chama ele de Homem da Katana e diz que sabia que ele é diferente dos outros e que gostaria de ter vencido e se alimentado dele. Hoshina mostra uma foto e pergunta sobre o número 9. O Dai Kaiju diz que não vê problema nenhum em dar informações do seu criador, mas ele tem uma condição, que o vice-capitão Hoshina o tire dali e lute com ele. O vice-capitão diz que isso não será possível, afinal ele está com o núcleo muito danificado e não tem como restaurá-lo. O monstrengo diz que sabe disso, mas que não foi isso que ele quis dizer. Ele diz que quer ser transformado em arma para ser usado, em seguida diz que o que ele quer é o corpo do Hoshina, lá ele. Tá muito estranho isso aí, hein? Mina acha bem estranho e a Okonogi afirma que é muito perigoso, pois isso nunca foi feito, não se sabe o risco que pode causar ao corpo ao transformar kaijus inteligentes em armas. O kaiju começa a argumentar, lembrando da batalha que tiveram, afirmando que eles se divertiram muito. O vice-capitão diz pra ele calar a boca e fala que não se divertiu nada. O bicho insiste, dizendo que não tem o porquê dele mentir, já que segundo ele, eles são bem parecidos, e ele sabe a sensação que o vice-capitão sentiu, o ímpeto de lutar. Hoshina fica calado e em seguida diz que precisa de um tempo e sai da sala. Fora da sala, a panca de durão do vice-capitão cai na hora. Ele diz pra Okonogi que tá morrendo de medo pelo fato do kaiju gostar tanto de lutar e ficar pressionando ele assim. Ele afirma que sentiu medo de um jeito diferente e que não quer usar ele não. Okonogi concorda com ele, pois eles não sabem o que pode acontecer e quais os riscos. Ela diz que o Dai Kaiju pode até se apossar do corpo dele. Hoshina fica pensativo, mas diz que não tem outra opção e avisa a capitã que vai aceitar a proposta do número 10. A capitã confia na decisão dele e diz que vai pedir para transformar o número 10 em arma. Ele volta e avisa o Kaiju sobre a sua decisão, mas deixa bem claro que não será usado. Na base da
primeira divisão a galera está treinando e já chegou a notícia que o vice-capitão Hoshina está indo para lá. Hasegawa pergunta onde está o mala do Narumi, e a Kikoro responde que ele reuniu os líderes de pelotão e saiu por aí. Hasegawa dá uma coçada na careca e diz que isso vai ser um problema. Kafka pergunta por quê. Ele explica que tanto a primeira quanto a terceira divisão trabalham sob a jurisdição de Tóquio, por isso existem muitas comparações e disputas por territórios entre elas, ou seja, ambas não se dão bem. Hoshina já está presente e o bate-boca começou. Narumi vem esbravejando o que ele está fazendo ali no seu território, segurando um charuto. Hoshina diz que ele não precisava vir recebê-lo pessoalmente, já que ele recebeu autorização de uma galera muito mais importante que ele. Narumi contra-ataca, dizendo que não dá nem aí. Gente com cabeça de tigela e olho puxado não é bem-vindo ali. Agora Hoshina fere o ego dele, hein? E diz que ele ainda está bravinho só porque foi melhor que ele na quantidade de kaijus pequenos mortos, no treinamento que tiveram. Aí a discussão sai dos dois e começa com todos os membros das duas equipes. Narumi incentiva a equipe, dizendo para continuarem, e que foi vencido só nesse exercício, que no resto foi melhor em tudo. Nessa hora Hoshina desmente, dizendo que a capitã Shiro foi melhor no tiro de longa distância, e ele perde de novo. Ele fica sem argumentos e então esbraveja que na real não gosta dele e pede para ele vazar dali. Nessa hora chega um adulto sensato no meio desse bando de crianças e dá um basta na discussão sem sentido. Hasegawa, que tem o respeito de todo mundo, bota ordem na casa e cumprimenta Hoshina e diz que a conferência dos líderes começará logo. Narumi, que é muito forte, mas um péssimo capitão, tá lá, sentado feito um menino bocejando de sono. A capitã da segunda divisão de Ura não gostou do comportamento dele e chama sua atenção, que retruca, dizendo que boceja onde ele quiser. Mina entra na discussão e diz pra ela não ligar, afinal ele é um homem que não presta pra nada, só pra matar kaiju. Narumi ficou bravinho e diz que o que a capitã Mina falou foi pior do que a de Ura disse. Mano, são um bando de loucos mesmo. O capitão da quarta divisão vem todo tranquilo, dizendo que eles têm que manter a calma e tal, mas já é desmascarado. O pé de cana tá enchendo a cara e nem teve o trabalho de tirar a garrafa da frente da câmera. Até que enfim a reunião começou e Hoshina começa a falar. Ele diz tudo o que descobriu a respeito do número 9, afirmando com toda certeza que apenas uma divisão não será capaz de pará-lo. Ele revela que a sua fonte é o kaiju número 10, que inclusive foi criado pelo próprio número 9. Nessa hora o pessoal fica surpreso, tipo, como é possível um kaiju criar outro tão poderoso com um poder de 9,0? E não para por aí. Para piorar, segundo Hoshina, o número 10 foi apenas um protótipo e que provavelmente os próximos serão mais fortes. Jurá fica surpresa, apesar de ser um protótipo, o número 10 possui uma força absurda. Hoshina ainda diz que se as divisões não se unirem e não lutarem além dos limites, será o fim do país. Hoshina afirma que não se sabe ao certo como os kaijus são criados, mas parece que o processo demanda muita energia e tem a ver com as falhas das placas tectônicas, afetando os animais e as plantas que estão por perto, e provavelmente o número 9 deve estar usando esse processo para criar novos Daikaijus numerados. E para piorar, o número 9 consegue acessar as lembranças das pessoas que ele absorve, sendo assim, ele sabe praticamente quase tudo sobre a força de defesa, já que ele absorveu um dos principais líderes da força. Hoshina afirma que a saída a partir de agora é criar o maior número de surpresas possíveis para ele e começa a contar as novidades. Ele conta que eles devem providenciar maneiras de vencê-lo que ele ainda não saiba, como os novos recrutas sem muita experiência, mas com um alto potencial de desenvolvimento, afirmando que eles serão a chave. A capitã Mina complementa, dizendo que eles têm que chegar ao ponto de usar a arma mais poderosa da força, o número 6, que ainda está adormecido, a arma mais poderosa e mais perigosa. Mina afirma que já tem um recruta que mostrou sinais de compatibilidade com o número 6. Ela diz que ele não era tudo isso, estava mais para um recruta comum. Entrou com notas médias e teve um desempenho dentro da normalidade, mas ele se tornou um talento e está amadurecendo muito rápido. Trata-se do Ishikawa, amigo do Prota. Nessa hora o capitão Ogata da quarta divisão começa a refletir com a sua vice sobre o número 6 e tenta tomar um gole. A sua vice não deixa e o maluco começa a arrancar pelos do nariz, afirmando que esse monte de responsabilidade vai acabar com ele. Ele começa a falar do kaiju número 6. Além dele ter um poder de 9,6, ele apareceu trazendo um monte de onjuns com ele. Esse bicho realmente era o rei dos kaijus. Ele conta que a mãe da Kikoru planejou atacá-la em Odawara com a ajuda de várias divisões. A primeira divisão chegou depois como reforço e apesar de muitos sacrifícios, eles conseguiram derrotá-lo. O número 6 ficou marcado na lembrança como um símbolo de desespero na memória do povo, ainda nos dias de hoje, e que agora vão forçar um adolescente a usar o tal kaiju. O bicho é liso, a sua vice dá uma bobeada, ele tenta beber de novo, mas ela tá ligeira e toma da mão dele, e Ishikawa chega para conversar sobre o assunto. Ele recebe a notícia de que receberá uma arma feita do kaiju número 6, mas o capitão fala dos contras. Apesar de aumentar muito o poder do usuário, possibilitando ele de matar um Daikaiju rapidamente, ela exige muito do corpo e ele sempre terá que ficar na linha de frente.
Dessa forma, a maioria vai pra vala antes mesmo de se aposentar. Apesar de ser importante para a força de defesa e deles estar precisando urgentemente desse reforço, o capitão joga limpo e aconselha o jovem a recusar o número 6. Ishikawa está correndo e pensando a respeito do prota, que ele vai lutar na primeira divisão como Kaiju número 8, mas se pergunta sobre o sonho dele, quem vai ajudar ele agora. Parece que Ishikawa aceitou e vai fazer um teste. Primeiro vai ser só nos braços, o capitão ainda tenta argumentar com ele, mas ele corta, dizendo que está pronto. Os testes começam e vai ser osso, hein? Apesar de ser só no braço, ele já vai sentindo toda a sua força sendo sugada do seu corpo. Não é nada fácil, ele tenta lutar e resistir com todas as suas forças, mas aos poucos vai sucumbindo, até chegar ao ponto de ficar cara a cara com a fera. Nessa hora ele reflete se é contra aquilo que o prota luta toda vez que se transforma em Kaiju. Em seguida, acaba perdendo totalmente a consciência. Ele acorda na ala médica com o Iharu chamando por ele. Ele cumprimenta um amigo e pergunta onde está. Iharu explica, e ele acaba entendendo por que está ali. Ele já imagina que não conseguiu se adaptar ao número 6. Nessa hora, o capitão, que também estava presente, afirma que agora ele sabe a dificuldade de usar uma arma numerada. Ogata continua dizendo que mesmo usando só uma parte da arma já causou um dano enorme, imagina usar ela inteira, e ele insiste que ele deveria recusar. Iharu concorda, mas Ishikawa já se decidiu e diz que mesmo assim vai aceitar. O capitão fica surpreso por ele aceitar sem nem titubear e fica preocupado, porque pela atitude e com o número 6 ele não vai durar muito na linha de frente, mas que não tem jeito, ele está decidido e não vai ouvir nem ele e nem a ninguém. Então o capitão diz que ele vai poder treinar por um mês e que depois será testado em uma missão de extermínio para validar se ele é digno ou não de utilizar o número 6 em batalha. E o episódio chega ao fim com uma nova esperança e ela surge de onde menos se espera. Reno Ishikawa é compatível e existe a possibilidade dele conseguir utilizar a arma mais perigosa e poderosa já feita. Trata-se de um traje feito do Kaiju número 6, só que até ele se adaptar vai ser osso, hein? Você está prestes a ver o mais novo Daikaiju em ação, isso mesmo, Ishikawa conseguiu dominar a armadura do número 6 e será testado em combate, mas como nem tudo são só flores, a parada tende a sair do controle e dar muito errado, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. O Cabelo de Fogo está refletindo sobre o seu passado, ele lembra o quanto era insuperável nos tempos da escola, ele sempre ficava em primeiro, era um jovem muito promissor, tudo que ensinava ele absorvia, quanto mais treinava, mais forte ficava. Devido a essa facilidade em evoluir, ele imaginou que um dia chegaria no mesmo nível dos grandes, como Minashiro, Genarumi e Izao Shinomiya. Parece que ele está com um ciúminho do seu amigo, já que o Ishikawa é compatível com o número 6, e ele não. Ele está assistindo ao coitado do Ishikawa fracassar ao tentar utilizar o número 6, e nem disfarça a cara de merda. Um Onryo enorme e outros Yojuns estão selados em uma área de extermínio, tudo para testar Ishikawa, usando a armadura do número 6. Enfim, parece que o garoto conseguiu dominar ela em apenas um mês. Furuhashi, que também está ali, já se borra todo, só de estar perto da armadura. O capitão da 4ª divisão não imaginou que ele conseguiria tal feito em apenas um mês, por isso deu essa missão quase impossível para mostrar para ele como a realidade é dura. E não é que o filho da mãe conseguiu? Sua vice diz que em uma empresa normal isso seria abuso de poder, e que segundo os dados da 3ª divisão, ele tem evoluído de uma forma normal. Apesar do seu poder estar bem abaixo da Kikoru, eles estão evoluindo muito mais rápidos que os dela. O Bebum passa informações do que Ishikawa tem que fazer e alguns dados sobre o bicho. Trata-se de um Honjun do tipo toupeira, ele aparece na área de 5 em 5 anos e tem uma força estimada em 6,7, e que se ele achar que não dá conta do recado, é só deixar com ele. O mais novo Daikaiju está animado e vai com tudo. O Cabelo de Fogo, que não consegue conter tanta inveja do amigo, ativa a força máxima, só para conseguir acompanhar o maluco que é rápido para um baralho. Enquanto corre, ele lembra do que foi acordado com o capitão. Como o uso da armadura traz sérias consequências, ele tem o prazo limite de 10 minutos. Se não conseguir, o capitão vai intervir. Parece que o garotão ainda não está muito adaptado à armadura, ele não consegue controlar o gelo, e quando chega perto do bicho se complica, caindo que nem uma jaca madura. Para sua sorte, a sua equipe já está ali, e Haru está com sangue nos olhos e não para de atirar. A inveja tá grande, hein? E para piorar ainda mais o seu emocional, Ishikawa aparece acabando com o Yojun com um único tiro, fazendo o farelo dele, não restando nada para contar a história. O Cabelo de Fogo quase vai pro vinagre, mas consegue desviar do outro Yoju ao ser avisado pelo comunicador. Ele não se conforma por não conseguir acabar com o monstrengo com um único tiro. Ele começa a pensar que as coisas começaram a piorar quando ele entrou para as forças de defesa. Ali ele viu talento de verdade, com vários outros recrutas bem superiores a ele,
dele e não importa o que fazia, nunca conseguia alcançá-los. Foi aí que ele percebeu que não tinha talento nenhum. Mas o idiota, pelo visto, fica ali remoendo o passado e esquece da batalha, até que leva uma rabada para ficar esperto. O capitão pelo drone diz para ele respeitar os limites do seu corpo e ele, que já estava se sentindo um merda, depois dessa ficou morrendo de vergonha. O Yuju vem pra cima e Ishikawa aparece, mandando o bicho pra vala, salvando o amigo. Ele agradece Haru, dizendo que ele o ajudou a se acalmar e que agora está tudo bem, que ele pode cuidar dos restantes sozinhos. Isso foi o mesmo que dar um tapa na cara dele, que implora para não ser deixado para trás. Ishikawa enfim vai atrás do grandão. Ele libera o seu poder máximo, que está em 45%. Ele ataca o monstrengo, mas reflete que precisa de mais poder. A pele desse Onjun é mais dura e se regenera bem mais rápido. Enquanto luta, ele aumenta o seu poder a 46%, o que deixa a equipe de boca aberta, mas não é bem assim, tem alguma coisa errada aí. O capitão sabe disso e já imagina que não é nada bom. Ishikawa está diferente, está querendo cada vez mais. Agora ele eleva o seu poder a 51% e vai atacando o Onjun, que também mudou de forma para dificultar ainda mais a sua vida. Ele segue atacando, mas é nítido nos seus olhos que algo não está certo. Os movimentos e ataques que ele está efetuando está além do que o seu corpo consegue aguentar. Os técnicos pensam que ele perdeu a cabeça e que o número 6 dominou a sua mente. O capitão diz que não, que aquele é o verdadeiro Ishikawa. O que acontece é que os seus pensamentos e desejos estão em total sintonia com o Daikaiju número 6. O problema é que isso pode acabar matando ele. O capitão explica que, por se tratar do Daikaiju mais poderoso que já existiu, a quantidade de poder físico e mental é absurda, por isso fica muito difícil de controlar, e alerta que se ele não conseguir se controlar, não vai ser possível o jovem utilizar a armadura do número 6. O ciumento lembra da primeira vez que Ishikawa tentou usar a armadura e fracassou. Ele está se sentindo um lixo. Na época, com dor de cotovelo, ele estava torcendo para o amigo não conseguir usar, e quando Ishikawa naquele momento não conseguiu, ele ficou aliviado. A situação não tá nada boa. Ishikawa está preso, está sentindo muita dor e percebe que não consegue controlar os seus pensamentos, querendo cada vez mais e mais poder. Se continuar assim, ele vai acabar se autodestruindo. Ele congela uma área de 50 metros ao seu redor, impossibilitando a equipe de ajudá-lo. O maluco continua atacando o bicho, mas vai se arrebentando cada vez mais, até que o seu corpo chega no limite e sua perna vira um 8. O capitão diz pra ele que acabou, que vai entrar em ação. O coitado desmorona, apesar dos seus esforços, e de se arrebentar inteiro, não deu conta de vencer o Onju. Nessa hora, o maluco do Furuhashi aparece gritando, dizendo pro capitão esperar um pouco, que os dois conseguem vencer. O pé inchado fica impressionado com a determinação do cabelo de fogo. Nem parece que ele tem o poder atual de apenas 24%. Ele corre em direção ao amigo, dizendo o quanto ele é um cara esforçado e batalhador, que sempre tenta proteger os parceiros, chegando a causar inveja nele. E Haru tira a força do Toba e quebra a barreira de gelo, afirmando que Ishikawa vai acabar com Onjun. Ishikawa acorda, sendo carregado por Haru, que diz que os veteranos estão distraindo o bichão, para ele poder atacar de longa distância. Ishikawa não entende e diz que dessa forma Haru estaria em perigo. Nessa hora o cabelo de fogo esquece que ele está todo estropiado e joga ele no chão, dizendo para não o subestimar, que apesar dele achar que pode lutar sozinho, ele é mais velho e que deve escutá-lo. Ishikawa agradece o amigo, falando que ele é incrível, pois sempre quando estava com medo ou sem confiança, sempre o ajudou a continuar lutando e conta com ele. E Haru diz que a missão de extermínio vai pro acréscimo e dá início ao plano. Apesar de conseguir utilizar a armadura do número 6, Ishikawa está longe do que se espera. Ele está com muita dificuldade em controlar o Daikaiju e no nível atual ele não ganha nem da Kikoru, quanto mais do número 9, mas ele ainda tem muito a evoluir e graças ao seu amigo ele ainda tem a chance de eliminar o Onju e concluir o seu treinamento. A pergunta que não quer calar é, será que ele vai ter tempo suficiente para evoluir a ponto de fazer frente ao número 9? Levando em conta que nem o número 8 com todo o poder que tem conseguiu? Bom, só nos resta esperar para ver. Gostou do episódio? Já senta o dedo no like e se não for inscrito já segue aí para dar aquela força marota pro canal. E Haru vai para cima do Onju e Ishikawa enfim recuperou a sua mente, mas está com o corpo todo bagaçado. O Pingaeda diz que com o corpo naquele estado ele não tem condições de vencer e eles vão ter que intervir. O capitão diz que com o poder de apenas 24% Haru não tem a menor chance, mas algo estranho acontece. O cabelo de fogo ataca Onju, que se debate inteiro e o capitão desconfia de algo. Ele pede para registrar o poder dele novamente e aí está, o maluco está com poder de 41%. Como assim? Acontece que o feioso tem uma habilidade similar com a do capitão, mas nem sabe disso ainda. Quando se concentra, o seu poder chega a 42%, mas do nada cai para 22%. Ele é instável e pode aumentar e diminuir o seu poder no decorrer da batalha. O capitão completa dizendo que se ele aprender a controlar essa habilidade será incrível e que no potencial máximo ele chega no mesmo nível do Ishikawa. O desprovido de beleza começa a lembrar que ele nunca foi o melhor do grupo e que quanto mais buscava, mais distante ficava. E sempre uma muralha enorme se erguia em sua frente, mas o cara é resiliente, ele não desiste e continua sempre lutando. Na luta
luta ele vai pra cima do Wonju para dar o golpe final, até porque seu traje superaqueceu e está com os minutos contados, mas o maluco é determinado mesmo, hein? Ele insiste até conseguir expor o núcleo do bicho. Nessa hora Ishikawa, que estava só esperando esse momento, dispara o tiro perfeito, mandando o bicho pra vala. Nessa hora os olhos do capitão chegaram a brilhar e ele começa a lembrar do seu passado. Na ocasião ele está em uma biblioteca com a Hikari, mãe da Kikoru. Ela estava feliz, dizendo que o corpo era compatível com o número 4. Ela pediu a opinião dele, perguntando se ele achava que ela era capaz. Sem pensar muito ele respondeu que sim, e o pingaiado imagina que se a sua resposta fosse outra, talvez ela ainda estaria viva. Agora é só festa. Enfim conseguiram parar o Wonju, todo mundo comemora, e Haru, que teve 80% de responsabilidade nessa parada, vem que nem um doido comemorar com um amigo. O gato do nada está chorando, Toko acha esquisito, e o cara ainda pergunta pra ela se é estranho. Ela responde que sim, que é bem estranho seu chefe chorar do seu lado, no mínimo deve estar bêbado. Depois desse papelão ele avisa Ishikawa que ele passou no teste e vai passar parte da responsabilidade de proteger o país pra ele. Sua vice não concorda muito e diz que ele deveria falar pra ele que o senso de responsabilidade dele é muito propenso a se sacrificar. O capitão responde que não precisa, porque o Iharu já ensinou isso a ele. Já em casa, o capitão está falando com Mina, ela quer saber do Ishikawa. O capitão responde que ele foi bem e que é perfeito para usar o traje do número 6. Ela fica com o pé atrás, com medo do moleque ir pra vala e ela ficar com esse peso na consciência. O capitão diz que vai ensinar tudo o que sabe pra ele e pro Iharu, transformando eles em grandes guerreiros, que vão botar medo até nela. Na base da segunda divisão, a fofoca já está rolando solta, e na primeira, o Kafka entra em desespero ao ver que o melhor amigo será o usuário do número 6 e ainda enfrentará o número 9. Ele afirma que não pode ser ele, pois é muito perigoso. Nessa hora ele já leva um socão nas costas da Kikoru pra ficar esperto, e ainda leva um esporro dela, dizendo pra ele não subestimar eles, e que o Ishikawa também é um soldado, que ele não precisa ficar se preocupando com essas coisas. Durante a noite o Prota está dando uma corrida só pra espairecer, mas parece que não adiantou nada. Ele começa a pensar que o Ishikawa chegou onde chegou usando só os seus poderes, mas e ele? O que ele fez até agora? E que na verdade não precisam dele, mas sim do número 8. É sério que só agora ele percebeu isso? No caminho ele encontra o vice-capitão Hoshina, dizendo que com aquela carinha tristinha ele nunca vai conseguir roubar a catamina dele. Do nada, o cabeça de tigela vem que nem um raio, metendo a espada no pescoço do Prota. Nessa hora Kafka deve ter borrado a Zorba e cai de costa. Na verdade a espada era de borracha e o vice-capitão só queria dar um susto nele para se vingar por ele ter escondido que era o Kaiju número 8. O Prota tenta se desculpar, mas Hoshina o interrompe, dizendo que já estão kits, e por fim o agradece por ter salvado a terceira divisão e dizendo que foi ele e não o número 8, afinal ele que decidiu se transformar na frente de todo mundo, sabendo o que aquilo causaria. O capitão diz que vai derrotar o número 9, que ele não precisa mais se transformar, e o aconselha a seguir o caminho do Kafka, nem que demore mais. O Proto agradece, mas diz que não é o bastante, ele tem que aceitar que sem o poder do número 8, ele não consegue proteger ninguém. Hoshina imagina que vai ser inevitável, que ele vai acabar se transformando para proteger os amigos. Sendo assim, ele decide treiná-lo para que ele aprenda a lutar direito. Os dois chegam a um templo bem maneiro, dedicado às vítimas dos kaijus. Hoshina começa a contar a história da maior batalha dos kaijus, onde o maior número de pessoas foi pra vala ao enfrentar um desses bichos. Assim que termina, ele pede pro Kafka vir pra cima, sem se transformar, e o Prota todo confiante diz que vai com tudo. Coitado, acho que vai levar uma surra. Eles começam a treinar e, como era de se esperar, o Prota vai apanhando mais do que pandeiro. Ele tenta de todas as formas atacar o vice-capitão, mas não acerta nenhum golpe e vai apanhando bonito. Ele decide que não adianta atacar e tenta se defender. Aí a coisa fica mais complicada ainda pro lado dele. O vice-capitão diz que ele se acostumou demais a depender do número 8 e que se continuar assim, ele vai ir pra vala. Ele leva uma bem no meio do estômago, como na luta contra o pai da Shinomiya. Hoshina diz que são técnicas de combate da força de defesa e que o Isao aprimorou. O tigelinha janta o Prota, dizendo que ele não consegue emitir o poder de combate do traje. Usar armas é perda de tempo pra ele e até a hora chegar é aquilo que ele vai ensinar. O vice-capitão pretende deixá-lo forte o bastante para reduzir a duração da transformação e diz que o número 9 não é o único kaiju que ele vai lutar contra e que ele tem que pensar além dele. E enfim completa dizendo para ele tomar o lugar dele ao lado da capitã Ashiro, usando seus próprios poderes. Acho difícil, hein? Ele concorda, mas o cabeça de tigela já vem com um mata-leão, dizendo que ele nunca vai conseguir, que ele nunca vai deixar. Por fim eles vão embora e antes de sair Kafka vê uma parada bem estranha. Ele vê um guerreiro segurando uma lança. Era uma assombração que some logo em seguida. E o episódio chega ao fim com Hoshina dando uma surra no Prota num templo bem sinistro, onde o Kafka viu uma assombração antes de ir embora. Hein? Gostou do episódio? Já senta o dedo no like e se não for inscrito já segue aí pra dar aquela força marota pro canal. É de graça.